Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a correção e explicação do PET volume 13 de Educação Física do segundo ano. No início dessa semana temos um texto de acolhimento que traz algumas informações sobre o que será trabalhado essa semana, bem como os temas que serão trabalhados nas semanas subsequentes. Aqui especifica que é semana 1 e o eixo temático dessa semana é temas contemporâneos transversais. O tema principal é cidadania e civismo. O primeiro texto apresenta Educação para o Trânsito, como título, e aborda que trabalhar educação para o trânsito é um tema que visa possibilitar as mudanças no comportamento, contribuindo para a segurança de crianças e jovens no espaço público. Na sequência, temos um texto com o título Gentileza gera gentileza, que traz algumas situações que ocorrem em nosso cotidiano no trânsito e como seria interessante, a partir de uma reflexão, se fôssemos todos gentis, utilizássemos a gentileza para com os demais. E ainda reforça que é imprescindível seguir e respeitar as leis de trânsito. Na sequência temos as atividades. A primeira atividade dessa semana apresenta uma charge, onde temos aqui um indivíduo sentado ouvindo música em um assento preferencial e 3 pessoas em pé, um deles está com o pé machucado. Temos aqui uma senhora que é gestante e ainda tem uma criança de colo e um idoso. O assento preferencial em questão, além de existir uma lei que dá base para a existência dele, é uma questão de bom senso e de ética. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Em seu artigo 3º, ela cita o seguinte: as empresas públicas de transporte e os concessionários de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Então, quem tem preferência, segundo a lei, são as pessoas que estão em pé e não o indivíduo que está aqui sentado, aproveitando a sua música. Na sequência, pede o seguinte: vamos refletir. No desenho acima, o autor utilizou uma charge que tem a finalidade de ilustrar, por meio de sátira, os acontecimentos atuais que despertam interesse público. Reflitam sobre esta charge, analisando qual foi a mensagem de cunho social que o autor quis transmitir e escreva sua opinião sobre as questões abaixo. Então, após analisar a charge, como a gente fez inicialmente, vocês devem responder estas questões que são bem simples e exigem respostas pessoais. A questão número 1 pede o seguinte: você já viu alguma situação semelhante? E aqui a resposta é bem simples, podendo ser afirmativa ou negativa. Caso vocês queiram complementar e descrever as situações em que vocês presenciaram algo parecido, fiquem à vontade. Então aqui temos como resposta sim ou não. Na sequência temos a questão número 2. Essa situação acontece com frequência? E aí temos algumas possibilidades de respostas. E aqui, deixo claro, são respostas pessoais, mas eu coloquei para vocês terem como base. Sim ou não. E aí você deve então acrescentar para tornar a resposta um pouco mais completa, colocando se ocorre e com qual frequência ocorre e em quais locais. A número 3 pede o seguinte: o que poderia ser feito a respeito? Aqui, mais uma vez, uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui que seria interessante a conscientização. As pessoas precisam saber da existência da lei, no caso a Lei nº 10.048, artigo 3º, e as pessoas precisam conhecer a existência da lei e a importância dela para as pessoas a que ela se destina, que no caso são as pessoas descritas na lei que são apresentadas na charge. A lei não existe por mera formalidade, ela existe porque se destina a alguém que realmente necessita dela. E até uma questão de bom senso às vezes. Na sequência é colocado para vocês sugestão de alguns vídeos que trata sobre o tema gentileza. Eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos. Alguns deles eu vou tentar deixar aqui no canal para vocês. Atividade 2 pede o seguinte: vamos colocar sua criatividade para funcionar. Crie uma frase, uma charge, poesia, paródia ou letra de música que possa servir de inspiração para uma campanha que tenha como tema Gentileza gera gentileza no trânsito. Eu separei algumas imagens que podem servir como exemplo de frases para vocês utilizarem na construção desta questão. Então a primeira imagem é esta, gentileza gera um trânsito mais seguro. São todas de campanhas voltadas ao uso da gentileza no trânsito. A segunda é essa, respeito, gentileza e paciência, todo mundo gosta, todo mundo pode praticar. Juntos por um trânsito mais gentil.
Educação no trânsito, cultive essa ideia. Mais gentileza no trânsito. Parar na faixa de pedestres, ceder passagem, não buzinar, oferecer caronas, não furar filas. Gentileza é uma via de mão dupla. Eu curto quando o motorista cede a vez ao outro. Gentileza gera gentileza, no trânsito também. Então, pessoal, vocês podem utilizar todas essas imagens como ideias para vocês desenvolverem a resposta desta questão. Vamos à próxima questão. Questão 3 traz o seguinte. As bicicletas são consideradas como meio de transporte, mas também são muito utilizadas para a prática de atividade física, esporte e lazer. Utilizá-las para facilitar o acesso à escola, ao trabalho, para se exercitar ou para o lazer, traz muitos benefícios para a saúde e contribui para a redução da poluição da cidade. Mas pedalar requer muita consciência e respeito às leis de trânsito para que o ciclista pedale com mais segurança. E na sequência temos algumas questões. Questão 1 pede o seguinte: faça uma pesquisa sobre os espaços e vias públicas destinadas aos ciclistas em sua cidade. Estes espaços seguem as legislações de trânsito? Explique o que acontece. Inicialmente, então, nós precisamos saber o que a legislação diz sobre o uso de bicicleta em via pública. E aí, eu coloquei aqui o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e já vai ser até nossa resposta no número 4. E o Código de Trânsito, no artigo 58, fala o seguinte: nas vias urbanas e nas rurais, de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado pela via, com preferência sobre os veículos automotores. Então isso aqui é o que a legislação de trânsito diz. E aí vocês devem refletir. Na cidade de vocês existe ciclovia, ciclofaixa? E quando não existe, os ciclistas utilizam acostamento? Eles trafegam mais na lateral, mais ao lado direito da pista, no bordo da pista? Eles seguem o mesmo sentido de circulação da via, ou seja, andam sempre na mão ou andam na contramão? E existe, tem os motoristas de veículos automotores dão preferência aos ciclistas? Então, analisando tudo isso aqui, vocês vão conseguir responder a questão número 1. Como exemplo, na minha cidade aqui, não existe nem ciclovia, nem ciclofaixa. Os ciclistas utilizam tanto a mão quanto a contramão. É meio desgovernado. E quando na existência do acostamento, eles andam quase que no meio da via. Eles não utilizam aqui, por exemplo, os bordos da pista. Então, essa seria a minha resposta e a minha explicação para a número 1. Vamos ao número 2. Você acha que a bicicleta deveria ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito? Por quê? Quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade? E aqui pede uma resposta pessoal, mas eu coloquei algumas possibilidades. Quanto a ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito, temos uma resposta positiva ou negativa. E aí você deveria justificar. Sim, porque diminui a poluição da cidade, pois a bicicleta traz benefícios para aqueles que a utilizam, benefícios da saúde, entre outras justificativas mais. E a segunda forma de resposta é não, pois não vejo benefícios. E aí vocês poderiam acrescentar mais alguma coisa justificando a resposta de vocês. Na sequência, respondendo então à última pergunta da número 2, quais as vantagens, vocês poderiam utilizar o que é colocado neste texto, além do que eu utilizei aqui em cima para responder as perguntas iniciais. Bicicletas ocupam menos espaço que automóveis, não poluem, faz bem à população que utiliza, entre outras justificativas mais. Isso aqui é apenas um modelo que vocês podem seguir para construir a resposta de vocês. Vamos ao número 3. A número 3 pede o seguinte: descreva quais são os equipamentos de segurança que os ciclistas devem utilizar. E aí eu fiz uma pesquisa rápida e encontrei alguns equipamentos. Temos o capacete, que é um equipamento importantíssimo, na sequência a luva, tornozeleira e cotoveleira. São dois equipamentos pouquíssimo utilizados, pelo menos isso dentro do que eu percebo aqui na minha cidade, e roupas apropriadas, seja na prática esportiva ou seja na utilização da bicicleta como meio de transporte ou lazer. E com isso a gente consegue construir uma resposta no número 3. A número 4 pede o seguinte: você conhece alguma regra de trânsito específica para ciclistas? Cite algumas. E aí eu vou citar apenas uma, que é o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente já utilizou para dar base para a resposta da número 1. E vocês podem transcrever esse artigo aí como uma resposta possível. Caso vocês queiram pesquisar um pouco mais e citar mais algumas regras,
Vocês podem procurar o CTB na internet, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e vocês vão encontrar lá no CTB mais alguns artigos que trazem informações específicas ao uso da bicicleta, ou para o ciclista. A número 5, para a gente fechar aqui esta semana, pede o seguinte: apresente os benefícios para a saúde de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, esporte ou atividade física. E aí eu fiz uma pesquisa bem simplória e coloquei alguns benefícios aqui. Dentro desses benefícios, ela acelera o metabolismo por ser uma atividade aeróbia, auxiliando bastante na perda de calorias, no consumo de calorias, e acelerando assim o metabolismo. Ela evita lesões porque ela tem menos impacto, comparado, por exemplo, com a corrida. Ela fortalece os músculos dos membros inferiores, melhora a função cardiovascular, além de melhorar a circulação dos membros inferiores, que são os mais solicitados nesse tipo de exercício. Diminui o estresse, por ser uma atividade física. Ela auxilia, liberando hormônios, mais especificamente aqui citado a endorfina, que promove o bem-estar e ajuda a aliviar os sintomas do estresse. E ajuda no emagrecimento. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu aqui construir uma resposta para 5. Como assim que é a última questão, finalizamos então a correção e explicação da semana 01 do segundo ano do ensino médio do PET volume 3. Não se esqueçam de se inscrever no canal e qualquer dúvida, sugestão, coloque no campo de comentários. Um abraço.